Olá, boa noite. Eu tava com saudade de começar a live. Pedi pro Di deixar eu começar hoje. Boa noite a todos. E vamos começar mais uma live na Casa Fraterna. O capítulo é o capítulo 19. Olá, boa noite, Roberta. A fé que transporta montanhas. Vamos deixar o pessoal entrar. Hoje o nosso assunto é muito bacana. O poder da fé. É o capítulo 19 do Evangelho. Você tem muita fé, Roberta? Conta pra mim. Olá, Cris. Boa noite. Olá, Ana. Boa noite, meninas. Boa noite, Duda. Ah, que bom, Roberta. Boa noite, Giovana. Nós estamos aqui numa primeira conversa. Eu estava perguntando para a Roberta se ela tinha muita fé. Boa noite, Gláucia, Tizildinha, boa noite. Quem quiser seguir pelo Evangelho, capítulo 19. A fé transporta montanhas. O poder da fé. Esperando o dia entrar. Boa noite, Martins, Caroline. Boa noite, Cláudio. Vamos esperar mais um minutinho, porque o dia já deve estar chegando aí. Boa noite, Kellen. Tudo bem? Vivem. Sejam todos muito bem-vindos. Olá! Olá, deu certo? Agora? Tudo Aí, acho que bem? deu. Tá escura a tela ou é impressão minha? Tá um pouco mais escuro, mas aqui eu tenho uma luz, né? Ah, Bem. tá. Não, então tá certo. Boa noite, Que fica gente. mais, Olha só. mais forte. Deixa eu É diminuir ela, aí que que ela tá tá. bem forte mesmo. Aí tá indo. Então, beleza. Boa noite, gente. Pronto. Agora sim. Certinho. Tudo bem. Pessoal que ainda não pegou o copo de água, peguem lá que a gente já vai começar. Isso. E Garrafinha. também, se quiserem convidar os amigos, dá tempo de enviar esse aviãozinho aí embaixo. Vocês já convidam os amigos, né? Aqueles que vocês acham que fará sentido ouvir as palavras de hoje. Muito bem. Pessoal, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês rezam com que frequência? É todo dia? É de vez em quando? Esquece? Como que é? Falem comigo aí nos comentários. Hum.
Tá de com o chá de alecrim. alecrim. A Mari tá no alecrim. Tá O dia rica de inteiro, né, alecrim, né? Mari? É, tá rica. Nayana, boa noite. Cat, boa noite. Olá, boa noite. A pergunta foi: com que frequência você reza? Podem comentar aí, pessoal. Pois é. Todos os dias, Mari? Todos os dias, Uma vez no dia, duas? boa Como é que é noite. isso? Eu esqueço. Martins Caroline falou que esquece. Oh, 4 vezes ao dia. Isso, tá Tento quase. todos os dias, mas às vezes esqueço. Diariamente. Diariamente. Ultimamente, todo dia. Que bom, então. Um novo hábito. E Novo por que normal. começou Seria. ultimamente a rezar todos os dias? O que aconteceu? E o que você sentiu de diferença? Ou tá tudo igual? Muitas perguntas, hein, Cláudio? Cadê a Cris, a Ana? Estão É, quietinhas, por aí. caladinhas, a Diariamente, Silvia. dependendo do dia. A É. todo instante. A Silvia. Não tem dia que precisa mais Ah, mesmo, né? Tem dia que não dá pra brincar, não. Tem que concentrar mais mesmo. pois é, ultimamente todas as noites. Que bom, olha, as pessoas estão rezando mais vezes. Que bom. Eu particularmente, estou nessa vibe aí da Silvia também, né? Diariamente, tem Uhum. dia que tem que ser mais, né? Mais do que É o só dia uma vez. todo, né? Teve mais gente que falou isso aí, né? Deixa eu ver. Diariamente. Pois é. Eu também Muito tenho por falou isso hábito também. rezar todos os dias, nem sempre as mesmas preces e nem sempre da mesma forma, né? Tem dia que tá, por exemplo, na hora de dormir, que a gente está tão cansado que se for uma prece longa, a gente dorme no meio e nem viu como é que terminou. Terminou no outro dia, na hora que acorda, né? Mas um simples momento que a gente para, né, e pensa em Deus, já faz toda a diferença em muitas circunstâncias diárias, né? Sabe o que Vamos lá, né? acontecia Vamos comigo? começar. Oi? Sabe o que acontecia comigo? Contextualizando, Hum. questão da prece. Eu deito praticamente dormindo já. Né? Isso é meu normal, isso. Eu deito praticamente dormindo. Então, eu começava a fazer a prece deitado, né? E só começava a fazer a prece. Já estava dormindo. Depois, no É. outro dia, acabou, né? Acordava só. Então, eu comecei a fazer o seguinte: não, deitar, né? Sento na cama, aí eu faço a prece, depois eu deito. Eu deito e durmo rápido demais. Né? Foi uma estratégia, né? E às vezes alguém está com tem essa mesma experiência, né? Já deita praticamente dormindo. E é uma estratégia aí de atuação, né? É, ué. Peraí que Nós temos que usar de conectou aqui. estratégias, né? É, peraí que Seja desconectou pelo aqui. sono, ou seja por, de repente, outras questões, às vezes fica difícil mesmo, né? Sim, Fazer a oração inteira. cansaço. Aí, agora foi, conectou. Mas Pronto. vamos lá. Boa noite, Vitor. Vamos começar então. Boa noite, Lari. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança,
que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que naquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética
Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não o são. Todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Pois muito bem. Boa noite mais uma vez, pessoal. A gente ainda não saudou, né? Sejam muito bem-vindos. Estamos já no capítulo 19. Olha só. Que susto, hein? 19. A gente pensou no 9º, salvo engano. Já estamos no 19. Avançamos apenas 11, se for contar com o primeiro, né? Essa passagem ela é muito conhecida, né? Essa passagem da fé que transporta montanhas, né? Ela é bastante conhecida. Bom, vamos lá. Trocando em miúdos, né? Chegou alguém lá com um problema, um senhor, assim, de joelhos mesmo, né? Suplicando, implorando para que Jesus atuasse. Ele faz o jeito que é narrado é interessante, né? Muitas vezes ele cai, ele falando do filho dele, né? Ele é lunático, né? Padece muito, sofre muito, né? Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, né? Alteração de comportamento, de humor, tal. Então, quer dizer, não tinha a personalidade do sujeito, né? Fica aquela coisa louca. Por isso que ele chamou de lunático. E aí, os discípulos não conseguiram, teve que ir ao mestre. E o mestre conseguiu. Agora, detalhe interessante. Primeiro, Jesus já acusa a geração, né, de incrédula. Ele acusa entre aspas, né? Ele já fala, tiveram que chegar até mim, né? Então, houve uma falha aí no processo, né? Eles poderiam ter feito, os discípulos também poderiam ter feito, mas era hora de ensinar de novo. De novo. A todo momento foi o ensino, né? Viviam intensamente durante esses 3 anos aproximados, né? Em que pregou e demonstrou, exemplificou e ensinou, né? Então, tudo era ensino, tudo, absolutamente tudo aqui não poderia ser diferente. E aí, aqui fala, olha essa tradução, né? Tem uma divergência na tradução que você leu com essa que eu estou aqui. Aí fala que ele, como é que foi? Ameaçou o demônio, não é isso? Está escrito aí? Sim, ameaçou o demônio. Ele nem chegou a realmente fazer nada contra o demônio, só ameaçou. Ameaçou. E aqui, olha que interessante, né? Ele pediu, trazei-mo cá, ele fala, traz aí, né, o indivíduo. Jesus o abençoou. Olha que diferença de tradução. Então Jesus eu vou preferir o abençoou. Ameaçou o demônio, né? Lembrando que, na tradução, né, demônio vem da palavra daimon, que significa gênio, né? Não tinha conotação positiva nem negativa, era o gênio. Alguma coisa estava ali, né? Era inteligente. Mais ou menos neutro. Um gênio, ele era alguma coisa, né? Que estava ali, alguma coisa inteligente. Ele abençoou e pronto. O menino ficou ali curado, é isso que fala, né? O moço ficou curado. E aí os discípulos depois, imediatamente, efeito imediato. Né? Havia um vínculo ali que foi quebrado naquele momento, né? E esse vínculo estava sendo danoso para aquele rapaz. O que ele fez foi, né, de fato, quebrar isso aí. Aqui fala abençoando, aí fala ameaçando, né? A diferença é tremenda. Mas enfim, os discípulos foram lá perguntar para ele e ele solta essa, né, que é uma frase assim amplamente conhecida, né? Se tivesses fé como um grão de mostarda,
poderiam ter dito para essa montanha, né? Transporta-te daqui. E ela vai, a montanha vai. Lembrando que o grão de mostarda, ele é utilizado, né, em acupuntura, em substituição a agulhas, né? Tamanha a pequenez. Para acessar pontos minúsculos, Pontos né? específicos de pressão, de acupuntura. Exatamente. Então, é uma coisa minúscula, né? É uma coisinha pequena mesmo, bem pequena. Né? Coloca lá, muita gente coloca, né, assim, na orelha, né? Coloca uma micropore, assim, fica da cor da pele, né? Bem minúsculo mesmo. E aí, ia falar para o monte, né? Transporta-te daqui para colar, e o monte iria. Obviamente, mais uma vez, sentido figurado, nós estamos falando aqui de literalidade. Ninguém vai mandar nada sair do lugar e a coisa sair do lugar. Né? Ainda mais uma montanha, de verdade, um monte. Ninguém vai fazer isso, pode ficar tranquilo. Nem Jesus poderia. Né? Derrogar a lei divina não é bem a parada, né? E aí, a primeira coisa que o Allan Kardec, nos comentários, ele traz aqui, é que é o seguinte, uma das primeiras coisas, né? Bom, vamos lá. Atenhamos-nos ao sentido moral da coisa. O que são as montanhas? Dificuldades. Dificuldades. São as Quem montanhas aí que a tem gente tem que dificuldade, escalar. gente? Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Tô zerada Ninguém na tem. vida. Exatamente. Você tá zerado aí, Diego? Eu tô zerada aqui. Zerado, não. Dificuldade zero. Que dificuldade? Só tem facilidade. Não é? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo e favorável aqui. Não tem isso não. Né? Então, todo mundo, lógico, né, gente? É tudo brincadeira. Todo mundo tem aí seus problemas, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, as suas montanhas, em resumo, né? Que tem que ser superadas. Elas estão só para ser superadas. Não estão aí para perturbar ninguém, porque Deus é sádico, né? Gosta de dar risada do sofrimento dos outros, né? Não. O que a gente precisa para, por exemplo, superar uma montanha, né? Tem que escalar a montanha, a gente tem que se preparar, né? Não é isso? Se preparar, no mínimo um condicionamento físico ali, trazendo um exemplo grotesco, assim, né? Grosseirinho mesmo. Uma montanha de verdade, literal. Vamos subir a montanha, né? O que a gente tem que fazer? Preparo, tem que ter equipamento necessário. Tem que ter um tênis, tem que ter uma ferramenta, né? Tem que ter várias coisas, uma corda. Coragem, né? Primeira coisa, coragem. Ausência de juízo, né? Você não precisa ter juízo. Não, tô brincando, não tem nada a ver. Você tem que ter coragem, você tem que ter aí uma determinação para poder subir, preparo físico, né? Então, para remover dificuldades extracorpóreas, você leva da mesma água, maneira, aquelas assim, você né? leva bastante água. Alguma coisa para você comer. Sim, preparo, tem que ter todo um planejamento, né? E aqui, trazendo isso para a lição, temos aí as nossas montanhas, dificuldades, né? A maior parte delas são morais. A bem da verdade é que a gente só é afetado por coisa moral, né? Porque, por que eu tô falando isso? Coisa física vai chegar pra gente? Vai. Ela vai. Não interessa. Não interessa. Pô, mas eu sou bonzinho, eu faço bem pra todo mundo aí, ou pelo menos eu não faço mal, né? E eu tento me comportar de acordo aí com os princípios cristãos, etc. E tanto de coisa que me acontece, coisa ruim e tal, e blá blá blá. Como é que é isso? Olha só o grão de mostarda faltando aí. Tá faltando o grão de mostarda aí. Se a gente tivesse, de fato, fé, não ia nem passar esse questionamento pela cabeça. Já é a premissa básica. Olha como é que a gente vacila nisso. Né? A gente vacila demais nisso. A gente ainda coloca em dúvida esse tipo de coisa. Se o que acontece com a gente é justo ou não. Embora a gente fale, eu acredito em Deus, e eu acredito que Deus é justo e bom e perfeito. Ué, peraí. Você acredita que Deus é justo, bom e perfeito? Que existem emissários em torno de nós aqui. De Deus, né? E eu acho que tem coisa injusta acontecendo comigo na minha vida. Então, pô, eu estou vacilando na fé. Né? É contraditório, não tem outra conclusão. Né? É contraditório. E a gente faz isso. A gente faz isso. Todos. Com frequência. Todos. A gente faz isso mesmo. Né? Então as coisas ficam mais pesadas. Porque a primeira coisa que a gente deveria achar, até porque a gente foi criado num sistema educacional, né? Que quando a gente já viu toda a matéria, a gente tem uma prova, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente deveria ficar feliz, que a gente já viu toda aquela matéria, né? E que então, provavelmente, eu já sei a resposta na prova, né? Deveríamos ter essa
aceitação mais simples, mais fácil, né? Mas não temos. A gente acha que é injustiça, é a primeira coisa, né? E duvida de um monte de coisa, né? Por falta de entendimento mesmo. Falta de entendimento, né? E acaba que vira falta de fé. Né? Você não entende, você duvida das coisas, está colocando em dúvida a ordem natural das coisas, né? E que aquilo lá pode servir para alguma coisa, que aquela montanha tem que ser superada, que tem que ter um planejamento, que tem que ter aí um preparo, e esse preparo não é físico, já que o desafio é espiritual, é moral, o preparo tem que ser igualmente espiritual e moral, né? Aí que tá. E esse fortalecimento, uma vez alcançado aquele patamar ali, pronto, vai ser superado, né? Entendido que isso é um mero desafio, vai ser superado, vai doer, pode cansar, né? Assim como o sujeito que sobe lá, se propõe a subir uma montanha, literalmente, né? Subir uma montanha, vai sentir cansaço pra caramba, vai ter que parar, né? Vai ter que se alimentar, vai penar, Sim. né? E aí, o lado espiritual também não existe vai ter dificuldade. Não existe nada sem esforço, né? Nem algo que a gente se proponha assim, um objetivo igual, eu quero chegar no topo de uma montanha porque eu quero ver a vista bonita lá de cima. É algo prazeroso, mas mesmo assim, o caminho, o trajeto vai ser algo de esforço, né? De várias dúvidas, de perguntar para si mesmo, mas eu quero mesmo, o que eu estou arranjando para minha cabeça, né? Nossa, se eu soubesse que eu ia cansar tanto, eu não tinha vindo. Pode haver inúmeras dúvidas, mas se a gente tem um objetivo de chegar lá e ver a paisagem magnífica que tem lá do alto, eu vou me sujeitar e eu vou me esforçar para conseguir esse objetivo, né? Quando eu perguntei antes de ler o texto, que as pessoas rezavam com frequência, porque é engraçado, né? O Cristo, como você sempre coloca, ele nos ensina o tempo todo, né? E ele tem um grau de evolução que é acima da perfeição. E se a gente já está longe da perfeição, imagina o nível crístico, né? É muito mais amplo, é muito maior. Então, se a perfeição está aqui, Cristo está aqui, e nós, ele não vai aparecer no vídeo. Tá assim, para baixo, assim, abaixo da linha da miséria. Só um pouquinho, lá embaixo. Então, se ele, que era Cristo, muitas vezes se retirava, né, ali dos apóstolos, da multidão, e se ajoelhava e olhava para cima e rezava, gente do céu, nós temos que rezar o tempo inteiro. Por quê? Né? Nesse ato, ele buscava forças para continuar na sua missão. Então, você imagina, se o Cristo, com o grau evolutivo que ele tinha, são muitas passagens, né, que fala que ele se retirava para orar, que ele se retirava para orar. Lá, ainda crucificado, ele orou pedindo para que Deus perdoasse a todos, que a gente não sabia, né, que a gente não sabia o que a gente estava falando e fazendo. Então, assim, se ele nesse grau evolutivo orava com essa frequência, né, pedindo forças, nós precisamos intensificar as nossas orações, né? Eu fiquei feliz de ver algumas pessoas comentando que ultimamente todos os dias estão orando, né? Porque é uma transformação. E eu tenho certeza, se puderem comentar, né? Se puderem comentar aqui nos comentários conosco, se houve melhora, se sentiram melhor. Eu, Samantha, particularmente, às vezes quando eu estou com uma dificuldade, até no ambiente de trabalho, né? Eu estou com algum problema grave para resolver, eu paro imediatamente e rezo. Eu posso estar no meio de todos os colegas de trabalho, não tem problema, eles não estão nem sabendo o que eu estou pensando, não é? Então eu paro, rezo, ali assim, fico em silêncio uns minutinhos, rezo e a solução chega. E uma ideia nova chega. E a gente percebe que muda, né, o ambiente, a vibração. Às vezes as pessoas ao redor aqui estão com algum problema, né? E aí, quando a gente faz uma oração, a gente ajuda esse colega. Às vezes a gente tem dificuldade com alguém que a gente convive. E, gente, às vezes essa pessoa está com tantos problemas pessoais, né? Ela tem
tanta dificuldade, às vezes, na vida pessoal dela, que a gente nem imagina, que a gente nem sonha, porque ela nunca comentou conosco, não é nossa amiga próxima, tá ali no ambiente profissional, né? Mas a gente percebe que é uma pessoa mais difícil de lidar, ela tem, né, é mais rígida, enfim. Se a gente faz uma oração pedindo a Deus para proteger essa pessoa, vocês podem ter certeza que ela vai ficar mais calma, né? Que ela vai, de repente, até ficar mais aberta para conversar, né, com você, porque você está desejando bem a ela, né? Mais Independente do que hora, menos esteja hora. acontecendo. Pode levar um tempo. Nós sabemos que tem pessoas que são mais rígidas, assim, que estão mais cristalizadas em um pensamento mais negativo. Sabemos disso, né? Nós estamos na Terra. Emmanuel dizia que a nossa passagem pela Terra é um enfibramento do espírito, né? Ou seja, é para que a gente tenha fibra, né? Fibra moral. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Imagina, o diamante, para ser lindo, magnífico, como ele brilha, ele passa por um processo, né, de burilamento, de polimento, que corta ele inteirinho, né? Porque senão ele seria só mais uma pedra. Mas ele passa por um processo, inteirinho. ele rala ele inteirinho, Desgasta. esfrega ele, desgasta, corta ele inteirinho, por isso que depois ele fica lindo, brilhante, transparente. Todo mundo, né, que olha, eu nunca olhei um de perto, mas assim, quando a gente imagina um diamante, a gente já imagina uma pedra linda, né, toda transparente. Então, assim, para a gente ter esse formato bonito, nós vamos passar por dificuldades. Nossa, então tá bom. Então é para todo mundo sofrer? Não, nós não fomos feitos para ficar em sofrimento. Mas depende do nosso esforço e da nossa fé. Igual a gente está lendo na lição. As dificuldades, elas vão existir para que a gente fique ainda mais bonito, como o diamante, né? Que ele é esfregado, ele é esfolado, é polido. Então tem, né, uma série de processos para que ele fique transparente. Nós também vamos passar por esses processos. Mas depende da nossa fé, da nossa aceitação. Se a gente tivesse essa fé do grão de mostarda, a gente já estaria, muito na frente. O pessoal me respondeu aqui. A Silvia colocou, é justamente no trabalho que eu mais rezo. Somos dois. A Keké falou, houve grande melhora. A Gláucia falou, acalenta os pensamentos. Com certeza. A gente sente imediatamente, né? E olha essa só. mudança. Aqui que é uma postura, né? Uma fé numa acepção aqui de postura. Ele fala, confere a perseverança, energia e recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, né? Então é aquela coisa. Sabe que o obstáculo está ali para ser superado, que vai ser superado, né? Sabe disso. E aí vai na direção. E supera, né? Isso dá energia, dá combustível para o sujeito poder caminhar e superar, fazer isso, né? E aí, em contraposição, a fé vacilante produz incerteza. Incerteza é aquela coisa, né? Não sei se vou, se não vou, né? Se vou, se fico. E isso aí, para a nossa existência, é complicado, né? Você não está gerando aí energia, você não está movimentando energias para concretizar nada dessa maneira, né? Fica uma coisa complicada. Aí fala assim, ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, sim, não vai. Se ela já não acredita que vai vencer, para que ela vai procurar, né, gastar cérebro, fosfato, queimar os fosfatos, tudo, para resolver um problema? Ela já deu por vencida, né? Aquela pessoa que olha e fala assim, não, mas a minha vida sempre foi assim. Minha vida sempre foi assim. Comigo é normal acontecer isso. Será que é normal acontecer isso? Aquelas frases que a gente, quando comenta, né, de rede social, que tem muita coisa boa também. Perdedor não é aquele que falha, é aquele que desiste. Sim. Esse é o perdedor. Ele poderia alcançar, né? Agora, desistiu, não vai alcançar. É óbvio que não vai alcançar, né? Você desistiu, você parou de procurar.
Você não confiou na vitória. Então você parou. Parou. Não vai conseguir. As coisas não caem do céu. Né? Deus não dá nada de mão beijada. Né? Ele dá a possibilidade. Ele dá ali a experiência, né? Ele proporciona ali, viabiliza um monte de coisa para que a gente experiencie e possa superar, né? Ou seja, possibilita, ele coloca as montanhas para que a gente possa superá-las. É isso. E aí, segunda acepção. Né? O que é isso aí? Síndrome de Gabriela. Gabriela, eu nasci assim. Você sempre assim. Eu nasci assim, você sempre assim, é assim que eu sou, cresci assim, Gabriela. Exatamente. Isso aí. E aí, pronto, né? Não sai do lugar dessa maneira. E uma segunda acepção considera-se fé. Isso aqui é interessante. A confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir o objetivo. Olha que coisa, né? Confiança que deposita na realização de determinada coisa e certeza de atingir o objetivo. Aí ele fala assim que isso confere lucidez, né? Você vê o fim e vê os meios. Você consegue, coloca a luz no fim e nos meios. Então tudo vai, você segue, né? O caminho está iluminado. Você já sabe onde quer ir. E aí você chega mesmo, né? Antever pelo pensamento os fins que você tem visto, os meios de atingir, né? Assim que ele coloca. E aí fala, num ou no outro caso é possível realizar grandes coisas. Essa lição tem umas passagens assim, interessantes demais, né? Aliás, esse trecho aí, quando você sabe ou não sabe, né? Como nós sabemos ou não sabemos, né? O que a gente quer, lembra daquela passagem do gato, né? De Alice no País das Maravilhas. Né? O gato, aquele bicho doidão, some, de repente aparece só o sorriso dele, aí ele aparece lá. Recheado de situações aí inusitadas, né? O livro e filme, mas que tem algumas coisas muito relevantes também. A hora que ela não sabe mais realmente onde quer ir, o gato pergunta, né? Aonde você quer ir? Ela fala, não sei. Né, que tinha uns caminhos na frente dela. Ele fala, ué, mas para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E aí, o que acontece? Qual que é o problema disso? Qualquer caminho serve. Né? Quando a gente não escolhe, a gente é escolhido e arrastado e varrido, né? Às vezes está deitado no chão, tá lá esparramado, vai ser varrido. Então, não é legal. É melhor a gente se conduzir. Se conduzir do que ser conduzido. Na hora da condução, mais agradável a gente dor. aproveitar. É mais agradável a gente aproveitar as oportunidades que temos, fazer o máximo de bem que podemos a todo momento, porque, né, em outras circunstâncias pode ser que a gente não tenha nem o tempo, nem a pessoa ali que está precisando de nós, né? Ou a oportunidade de fazer vai ser bem difícil, né? E é assim que trabalha a espiritualidade. Né? A lei do progresso arrasta. Não existe ninguém, nenhum ser, nenhum tipo de ser que não está, que seja um ser vivo, que não vá obedecer à lei do progresso, né? Quando a gente sempre fala isso aqui, né? Se a gente não quiser progredir, quiser parar no meio do caminho e falar emburrar e falar não vou caminhar, a gente vai ser arrastado. Porque não existe essa possibilidade, né? E se a gente quiser ser fora da lei e não quiser progredir, não se esforçar em melhorar a nós mesmos, né, internamente, em auxiliar quem a gente puder, gente, a gente vai ser arrastado e vai doer. Porque a gente vai ser o fora da lei. E aí, para o fora da lei, não há muita escolha, né? Ele tem só um caminho, obedecer. Depois, ele vai ter que obedecer na marra. Não é bom, assim, quando a gente pode ir com tranquilidade, né? Melhor escolher se conduzir, né? Do que ser conduzido. Bom, já apitou o alarme aqui. Vamos lá. Agora, essa passagem ali, que logo na sequência é super interessante, né? Fala assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Olha que coisa, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, traz paciência e tal, né? Sabe esperar, porque está apoiada na inteligência e compreensão das coisas. Olha que coisa interessante, né?
Aí tem a aceitação, né? Obediência e resignação. Tem certeza de chegar ao fim. Olha que coisa. E a fé insegura, contraposição, sente a própria fraqueza. E quando estimulado pelo interesse, torna-se furiosa. Acredita poder suprir a vitória. A força. Que vitória? Suprir a força com a violência. A calma na luta é sinal de força e confiança. A violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e falta de confiança em si mesmo. A gente que adora uma solução violenta e rápida. Né? Mas talvez não a violência da forma que a gente talvez interpreta assim, a violência de agressividade. Deixa eu dar um exemplo assim, de falta de fé que euzinha, demonstrei. Vamos lá. Um assunto corriqueiríssimo do dia a dia. Estávamos em 2 carros numa estrada de terra, indo em direção a uma cachoeira. E passamos o nosso carro, passou, ok. O de trás não observou o mata-burro e a roda caiu no buraco. Então, metade do carro ficou no buraco e metade em cima do mata-burro. Não tinha o que fazer. Éramos 5 mulheres e um rapaz magrinho, fininho. Você olhava para ele, dava dó. Não tínhamos o que fazer. Eu já olhei para um lado e para o outro, eu já comecei a ficar assim, nervosa, porque não dava para voltar, porque o carro estava no meio do caminho, não dava para pedir ajuda, né, de onde a gente veio. E para frente a gente não sabia onde ia buscar ajuda. Então o único jeito de buscar ajuda seria dando ré, né, voltando. E, enfim, eu já fiquei assim, né? Meu Deus do céu, e agora o que a gente faz? Nossa, mas como que ele foi cair ali? Ele não viu o mata-burro? Daí a gente já se pergunta e pergunta para todo mundo em volta, né? O que a gente vai fazer? E naquele meio que desespero, né? Numa falta de fé. As minhas amigas que estavam comigo estavam extremamente calmas, numa calma tão profunda que estava até assim me deixando incomodada, porque eu era a única que estava assim. Irrita! Como que vocês estão calmos, gente? Irrita. Olha aqui o que aconteceu. Gente, mata-burro, como é que... A roda do carro. E eu assim fiquei, né? Vocês não vão fazer nada? O que vocês vão fazer? Como que a gente vai sair daqui agora, né? E aí, coisa assim, de poucos minutos mesmo, chegou uma pampa com 6 marmanjos, mas de um tamanho, eram uns 6 armários, eles eram enormes, é sério, parecia brincadeira. Tinha um senhorzinho e uns 6 caras gigantão, porque a traseira da pampa, eles estavam sentados na borda, assim, eram muitos. E um dirigindo também, muito grande. Na hora que eles viram a gente lá, o que aconteceu? A gente falou, a gente precisa de ajuda, porque o carro tá ali no mata-burro, né? Ah, meu filho, foi rapidinho. O senhorzinho falou, vamos lá! 1, 2, 3. Os homens levantaram o carro e tiraram o carro do lugar. E pronto, liberou a passagem, eles foram para lá e a gente continuou sentindo a cachoeira que a gente estava indo. Pronto, e todo mundo estava calmo, só eu que estava assim, mais agitada, preocupada e querendo resolver. Então, assim, né, de certo modo, só para exemplificar, que às vezes no dia a dia nós perdemos, assim, a gente meio que desacredita por alguns momentos. Sabe aqueles 5 minutos de bobeira? Pois é, a gente dá, né? E nesses momentos é que a gente vê, olha só, a calma de todas as outras pessoas, com certeza, atraiu esses homens para nos ajudar. Eles levantaram, foram embora tranquilos e nós também seguimos nosso caminho, fomos aproveitar o dia. Então, assim, é interessante isso. Aí fala de violência, né? Porque realmente tem pessoas que são muito violentas, né? E que aí tratam dos assuntos com agressividade mesmo. Mas eu tô contando, assim, um fato bobo, mas que por alguns instantes eu posso considerar que eu não tive fé. Entendeu? É verdade. Ah, mas quem nunca, né? Acontece com todo mundo. Quem nunca? A pergunta é quem nunca? Fiquei desesperado. Tira a primeira pedra aí. Mas eu me lembro aqui, engraçado, né? A calma na luta, isso aqui bate na cabeça, assim, é coisa para ficar uma semana pensando. A calma na luta é sempre o sinal de força e confiança. Enquanto a violência é prova de fraqueza.
e falta de confiança em si mesmo. É tendência natural daquele que não consegue resolver uma coisa partir para alguma solução violenta. Algum tipo Ele agride, de né? violência. Se armar e partir para a violência. Não conseguir resolver. É aquela fábula do Esopo, né? Do cordeiro lá e do lobo, né? Da água, não é isso? Aquele do rio. Lembra dessa? Começa a argumentar lá que Não lembro dessa, não. que a ovelha tá sujando a água dele, a ovelha fala, mas a água tá correndo daí pra cá, sei que tá sujando a minha água. Aí fala outras coisas e tal, não sei o quê. E o lobo foi vencido no debate. O que ele faz? Foi lá e devorou a ovelha. Eu acho que é ovelha mesmo e lobo, alguma coisa nesse sentido, né? A fábula. Quem se lembrar aí, que veio agora na cabeça, quem se lembrar, por gentileza, confirma ou complementa aí para nos ajudar. Mas é essa a solução aí, violenta, né? O sujeito tá totalmente inseguro ali, né? Tal, é mais forte, foi lá, partiu para violência. Resolveu tudo. Nossa, que solução, né? Maravilhosa. Tem aquela frase, né? O ataque é a melhor defesa. O ataque Tem é gente que uma usa isso. guerra, né? Então, o sujeito que tem a gente fé, que usa isso, né? calma, né? Sincera, ele não está em estado de guerra. Aí que tá. Não. Olha que coisa, né? O bem é uma coisa assim, né? Demora, é cultivado, né? Tem que regar ali, sementinha e tal. É um esforço danado para fazer a coisa germinar, né? A solução violenta não, ela é rápida, né? Ela é de ocasião. Geralmente é rápida, resolve mesmo, mas é ruim. É uma solução ruim, na maior parte das vezes, né? A solução que vem aí com a calma, com o trabalho, não. Né? É diferente, ela resolve mesmo, né? E aí, mais aqui, caminhando para o final, ele vai falando assim que a fé é verdadeira se alia à humildade. Então, uma coisa e outra não há como dissociar. Aqui quando Jesus fala, olha, se tivesseis fé como um grão de mostarda, né? Vocês vão falar, ó, transporta isso daqui para aquele monte, ele vai. Mas, essa fé, nesse sentido aí, é uma conquista de milênios. É uma caminhada evolutiva mesmo. Ali, ele falou com autoridade. Né? Abençoou o jovem, ou ameaçou o demônio, igual tá falando aí. Me parece uma tradução um pouco mais equivocada, né? Fala que ameaçou o demônio, Jesus ameaçando. Né? Demônio. Ele só fala, dá licença. Acabou. Resolveu. Não precisava de muita coisa. Por quê? Por quê? Fé pra caramba? Tá, fé pra caramba. E o quê? Autoridade moral. Sim. E a autoridade moral, segundo nos ensina aqui o Livro dos Espíritos, né? Ele fala assim, nas relações de além túmulo. É o capítulo 6º do livro 2º, né, da vida espírita. Pergunta 274. Ele fala assim, ó, as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmo, né, uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Sim. E muito grande, olha só. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. É assim que se exercem as relações espirituais. E ali a gente estava tratando espírito versus espírito. Né? Jesus abençoando, né? O garoto, e na verdade abençoando ali o espírito que estava com o garoto, né? Uhum. E aí mandou, né, dar licença, ou pôs ele para dormir, alguma coisa assim, né? Não está narrado em detalhes, nem havia semelhante estudo na época, né? Só veio aí com Allan Kardec, né, no século XIX, né? 1800 e alguma coisa, anos depois. E aí a autoridade é irresistível, né? Foi-se embora. É a fé com essa autoridade toda, né? Conquista espiritual do Cristo que possibilitou isso aí. E aí que ele fala, lá no final, que o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Foi o que ele fez. Quando fala abençoou o garoto aqui, dá a entender que foi um passe. Uhum. Mas não Foi precisava, uma ação na verdade. magnética, né? Ação Na verdade, magnética. ele olhava e ele já concentrava energia no olhar, né? Ele não precisava Isso, nem no olhar. levantar as mãos como nós fazemos, né? Ou Não. tocar uma pessoa, não precisava disso, né? No Lázaro, Ele olhava a cura... e já era suficiente. Pois é, o leproso... É Lázaro o leproso? A cura do leproso, acho. Bom, esse nome lá. Ele falou para ele, fica limpo.
Sim, Palavra. Foi palavra. foi. Foi palavra. Ele não encostou no E a sujeito. gente, e a Não gente levantou a acha que as mão. palavras não têm força, né? Pois é. E a gente E tem não bastante. confia na força do nosso pensamento. Pois A é. gente ainda Pois é. não entendeu que somos vibração, que vibramos, emitimos vibração, né? E que ela viaja no fluido cósmico universal e atinge o Isso. destino, seja vibrações boas ou ruins. Elas vão chegar no endereço que nós pensarmos, né? A gente ainda Chega. duvida, mas isso, a gente acreditando ou não, acontece, né? É Pois real, é. é concreto. Entendendo ou não, é assim o processo, né? Sim, a E gente ele não fala acreditava que o mundo era redondo e ele redondo, já era exatamente. redondo. Já. Então, assim, tem muita coisa que a gente duvida, mas é bom saber que é real. Mesmo que a gente não acredite tanto assim, né? Não coloque tanta fé, mas é real, né? Tudo, Acontece. tudo. Aqui, A quando gente ele fala descobre uma. as coisas, né? A gente descobre. É, Mas as coisas estão aí. As já leis da existem. física, dentre elas inércia, né? Ação e reação, lei de Newton. Ele criou a lei. Antes dele não tinha Já, nada. Né? A já gravidade não existia. existia antes do pessoal, né, catalogar a gravidade como gravidade. Né? Não existia gravidade, nada caía. Né? Ninguém estava no chão. Todo mundo flutuando, né? Até alguém dar o nome de gravidade. A hora que falou Voava. gravidade, todo mundo, pum, né? Como se fosse Uf. um encantamento do Harry Potter, né? Gravidade, pum, caiu todo mundo. Lógico que Né? não. Já tinha, é só descoberta. São pesquisas, observação. Sim. E aqui quando ele fala, aqui antes um pouquinho do que você falou agora, verdadeira fé se alia à humildade, né? Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Então entra de novo no que a gente falou antes de ler o texto, a oração. Se a gente não pode nada sem Deus, se a gente nem existiria se não fosse pelo Criador, por Deus, que é perfeito, então por que a gente hesita tanto nessa conexão, né? Por que muitas vezes a gente esquece? Por que a gente ainda teima em querer viver sem Ele, sem conexão com Ele? Os tempos estão difíceis, mas mesmo quando estão fáceis, a gente se esquece, né? Mas quando estão difíceis, mais ainda a gente precisaria estar em conexão com Ele, preenchendo o vazio dos nossos corações milenares, dos nossos corações que buscam incessantemente a felicidade, né? Que buscam a paz, tranquilidade. Esse vazio que muitas vezes a gente sente, né? Essa solidão, com certeza, seria muito bem preenchida se estivéssemos mais em conexão com o Pai Maior. Porque é só dele que vem a luz, né? E a nossa força. É E a através nossa dele que tendência a gente caminha. é buscar mais na dor. É na dor que a voz do alto fala mais alto. A voz de Deus fala mais alto, né? Em nossos corações. É na dor, no momento da dor. Não é raro a gente encontrar pessoas que procuram esse auxílio espiritual porque aconteceu alguma coisa que afetou. Né? Sentiu o coração doído, apertou, né? Passando por alguma coisa que está perturbando. Aí vai lá tentar buscar esse conforto mesmo. E é conforto mesmo. Né? A fé é calma. Falou aqui, paciente, calma. Ela E sabe que a coisa chega mesmo no fim. E mesmo que alguns de vocês que estejam nos ouvindo tenham vindo pela dor, então continuem. Continuem, porque quando a dor se for, continuem. Né? Uhum. Através de Deus é que a gente caminha. Sem Ele a gente não é nada, a gente não realiza nada. É só através de Deus. Então vamos continuar com esse hábito de rezar todos os dias, né? Continuar com o hábito de se conectar, de procurar os ensinamentos, entender um pouco mais desse, desse universo, digamos assim, né? Dessa vasta
né, possibilidades de crescimento que nós temos ganhado todos os dias, nas coisas mais simples, né? A gente vê a perfeição de Deus nas coisas da natureza, quando a gente observa uma flor, né, as suas cores, o seu perfume. Então, vamos observar mais e sermos mais gratos, que com certeza o caminho não é que ele vai deixar de ter dificuldade, mas a gente vai caminhar de forma mais leve. Vai. A gente vai conseguir Lembrando contornar mais fácil os obstáculos, né? Isso. Não é ausência de dor, não é ausência de dificuldade, de jeito nenhum. É força, coragem para poder enfrentar. Jesus aumento foi de preso força. quando ele estava rezando. Sim. A prisão dele, ele estava rezando, chamou os discípulos, vamos rezar. Ele estava rezando, o pessoal dormiu, pegou no sono. Ele continuou rezando, buscando forças para o momento do testemunho, a maior, né, que ele daria, que é o que ficou gravado aí. Todo mundo, né, simbolizado pela cruz. Que na verdade foi só uma pequena parte, né, da vida dele. E é isso, né? Isso. Então vamos levar esse pensamento para o nosso fim de semana, para os próximos dias e não desistir, né? O que importa não é a velocidade, mas é a constância e a perseverança que a gente vai tendo no caminho para continuar firme na mesma direção, né? Que a gente já disse várias vezes que só tem um caminho. Então, vamos continuar nele, firmes. Exatamente. E é isso, né? Agradecer o pessoal todo, né, que nos acompanhou. Que a gente pôde estar junto aí mais uma vez. Boa noite para todos. Vou aproveitar e fazer um pequeno merchan. Vou mostrar aqui, não sei se a câmera vai pegar. A camiseta, ó. A camiseta aqui da Casa Fraterna. Está lá disponível, salvo engano, essa tá, Benedito? Lá no perfil da casa, né, já tem algumas publicações sobre as camisetas, né? Quem se interessar pode. Essa é uma delas, né? Tem vários modelos lá, bonitos para a gente poder aí usar. E ajudar, né, obviamente, a casa, né? Essas camisetas também têm essa função de contribuir lá para o funcionamento da Casa Fraterna. Então é isso, gente. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Terça-feira tem mais live. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.